É difícil imaginar a Igreja Católica vazia em plena Sexta-feira Santa. Isso vem acontecendo por conta da pandemia do novo coronavírus, que infelizmente interrompeu a programação da igreja no mundo inteiro. A Semana Santa também vem sendo um desafio, mas é importante a gente saber que os fiéis não esqueceram deste momento e, de uma forma ou de outra, eles estão passando por este período que é tão importante para a comunidade católica. E para explicar um pouco mais sobre isso, eu vou conversar agora com o padre Alisson. Ele que explica sobre todo esse período, desde o início da Quaresma até o domingo de Páscoa, que é um momento extremamente importante que trata da ressurreição de Jesus. Padre, obrigada por falar com a gente, tá bom? Nós já falamos aqui sobre os principais desafios. Este ano iniciou de uma forma bem diferente para a igreja, né? Sim, na verdade não esperávamos, né? Fomos pegos de surpresa por tudo isso, porque para nós a Páscoa é a maior das celebrações, né? E nós entendemos a necessidade desse tempo, né? Eu comparo este tempo que estamos vivendo como um deserto espiritual que estamos vivendo, e realmente não esperávamos, né, passar por toda essa dificuldade, seja por causa da pandemia, seja por causa das igrejas vazias, né, seja por causa do distanciamento que as pessoas acabam tendo da própria igreja, por mais que estejamos presentes nas redes sociais, né, é diferente de estar presencialmente, né, vivendo a fé. Padre, tudo começa com esse período da Quaresma. O que significa esse período? Qual que é a simbologia bíblica desse número 40? Bom, a Quaresma é para que a gente possa se preparar bem para a Páscoa do Senhor, né? Então nós reservamos um tempo, né, para que a gente possa olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração, perceber as coisas que não estão bem, para rezarmos bem e vivermos bem a Páscoa e a ressurreição do Senhor. O 40 na Bíblia, ele tem todo um significado. O numeral 40 tem um significado porque foi 40 anos que o povo ficou no deserto, foram 40 dias que Jesus ficou no deserto, e tantos outros profetas, né, e personagens importantes da Bíblia também passaram pelo deserto, né, e nesse tempo de 40, ou 40 anos, ou 40 dias, mas 40 não significa que foi exatamente 40 dias de 24 horas. Significa, 40 na Bíblia significa um tempo necessário. Um tempo necessário de deserto, um tempo necessário de escuta, um tempo necessário de provação, porém sempre depois da provação vem a graça de Deus. Depois de 40 anos do deserto, o povo encontrou a terra prometida. Depois de 40 dias no deserto, Elias teve um encontro com Deus. Depois de 40 dias no deserto, Jesus começou a sua missão. Então, sempre após um deserto, né, nós percebemos uma graça grandiosa de Deus na vida do seu povo. Muitas pessoas associam esse período de Quaresma com um pós-carnaval, digamos assim. Tem alguma coisa a ver? Na verdade, a Quaresma não foi pensada a partir do Carnaval. O Carnaval era uma festa antiga, né, que podia se comer carne antes da Quaresma. Então era o último dia que se comia carne antes da Quaresma. Por isso que fica exatamente um dia antes da quarta-feira de cinzas. Mas não, a Quaresma não foi pensada a partir do Carnaval. Ela foi pensada a partir da ressurreição do Senhor. Então, para vivermos bem a Páscoa do Senhor, para vivermos bem essa celebração linda da ressurreição do Senhor, então nós nos preparamos, nós vivemos junto com Jesus este tempo de deserto para viver junto com Ele a ressurreição. E a Semana Santa, Padre? São 7 dias aí que antecipam, né, a ressurreição de Jesus. Nós estávamos conversando, o senhor mesmo falou que é um momento da gente trazer à memória, né, lembrar de tudo isso, que foi algo estabelecido pelo próprio Jesus, né? Após a ressurreição, ele celebrando ali a ceia. Então é a grande importância para todos os fiéis, né? Fazer isso para que a gente consiga viver, lembrar o que ele fez por nós, porque foi por um motivo muito nobre. Exatamente. Às vezes as pessoas separam, né, a Sexta-feira Santa do Sábado Santo, né, ou seja, a morte de Jesus com a ressurreição de Jesus. Não é uma coisa separada, né?
E quando na última ceia Jesus disse: "Fazei isto em minha memória", é como se nós voltássemos no tempo. Na teologia, nós chamamos de uma atualização do mistério, né? É como se nós voltássemos nos tempos e estivéssemos lá com Jesus, na última ceia, na hora da sua morte, na hora da sua ressurreição. E viver a Páscoa não é viver o velório de Jesus, como às vezes algumas pessoas entendem. Né, os católicos celebram a morte de Jesus, né? Não, nós não estamos celebrando a morte, nós estamos celebrando a nossa redenção, a nossa salvação por meio da cruz. Foi por causa desse ato, né, que nós conseguimos a redenção. Exatamente. É por meio da crucificação de Jesus que nós alcançamos a redenção. Mas a crucificação ela seria vazia se Jesus não ressuscitasse. Então nós não celebramos um Deus morto, nós celebramos um Deus que morreu, mas que ressuscitou. Então a Quinta-feira Santa, ela inicia esse mistério pascal, porque Jesus acaba sendo a despedida de Jesus e Jesus institui a missa. E ele mesmo diz: "Fazei isto em minha memória". Depois, na sexta-feira, nós celebramos a morte, que é justamente esse momento do sacrifício, da entrega de Jesus total por amor a nós. E no sábado santo nós celebramos a ressurreição de Jesus. São Paulo dizia: "Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé". Então, o que nós celebramos não é um momento, nós celebramos todos esses 3 dias vividos na vida de Jesus e nós atualizamos este momento na nossa vida agora. Nós queremos estar com Jesus no momento da última ceia, no momento da crucificação e no momento da sua ressurreição. E isso para nós é salvação, né? Esses 3 momentos para nós é a nossa salvação, porque até então, né, as portas do céu estavam fechadas para nós. No que consiste a salvação? Né? Consiste nisso, nas portas do céu que estavam fechadas para nós. Mas agora vem Jesus, ele se encarnou, nós celebramos isso no Natal, ele se encarnou, viveu conosco 33 anos, né? Esteve conosco, pregou, curou. É verdade que ele disse palavras bonitas, mas isso não é o mais importante. É verdade que ele curou, mas isso não é o mais importante. É verdade que ele até ressuscitou alguns mortos, mas isso não é o mais importante. O mais importante da vida de Jesus é sua entrega total para nos salvar. E tudo isso foi por amor. Que bonito. Bom, diante de tudo isso, as pessoas elas precisam, né, fazer a sua celebração. O senhor indica que façam isso em casa, já que não podem vir à igreja. Vocês estarão fazendo a transmissão ao vivo, mas qual a dica que o senhor deixa para as famílias, né, para que não passem em branco, para que não passem em vão esse momento importante? As pessoas têm entrado em contato conosco, né, partilhando a tristeza de não poder participar deste momento, né, e a gente sente a dor do povo. Mas para que possamos celebrar bem, e às vezes as redes sociais não nos ajudam, porque às vezes você está assistindo a celebração no celular ou até mesmo na TV, e a gente tem que cuidar com as distrações, né, porque qualquer coisinha em casa às vezes nos distrai. Então é importante parar. A gente sabe que vai ter a celebração naquele horário, então parar, né, se colocar na presença de Deus, né, realmente se desligar, né, das coisinhas externas naquele momento, para poder, né, tirar um tempo para ele. Se ligar ao mistério, exatamente, tirar um tempo para fazer isso, né? Porque às vezes a gente é acostumado a ver as coisas, né, na correria da vida. Mas esse tempo nós somos convidados a parar um pouco mais. Já estamos parados, né, por causa da quarentena, mas parar um pouco mais e se colocar na presença de Deus, mesmo nossas casas. Hoje eu ouvi o bispo, ele diz exatamente isso, né? Nós somos convidados a rezar na nossa igreja doméstica, né, na nossa casa, no nosso lar, né? E é importante vivermos bem esse momento, esse mistério. Talvez é até uma forma da gente colocar mais em prática, né? Que às vezes a gente costuma vir na igreja, mas não costuma se reunir em família. Então é um momento para fortificar isso também. Vir à igreja, mas também se reunir com a família é importante. Sim, não exatamente, né? Na verdade, a família é a nossa primeira missão na igreja, né? Então, se a igreja está nos afastando da família, tem alguma coisa que precisa ser revista, né? Mas sim, é tempo de estarmos em família, ainda mais na Páscoa, né?
é tempo de alegria, né? É tempo de celebrar a Páscoa e precisamos viver bem esse tempo, né? Seja em família, né? Seja, às vezes, a gente sabe que tem pessoas que às vezes vão estar sozinhas na Páscoa também, mas que possamos estar unidos em coração e unidos nos nossos lares, né? Para vivermos bem, né? O grande convite, né? Que nós padres fazemos a toda a igreja é esse, né? Que possamos celebrar bem e viver bem esse mistério, mesmo o mistério da Pascal, mesmo que não seja da forma ideal, mesmo que não seja da maneira ideal. E ontem eu lembrava também de Maria, a mãe de Jesus, que ela queria estar perto de Jesus na hora da crucificação, mas ela não podia, né? E até nos filmes relatam muito bem isso, né? O desejo de Maria, da mãe de Jesus, como mãe, né? Querer estar perto de Jesus, querer estar junto de Jesus e não poder porque os guardas afastavam ela. Eu sinto esse tempo, né? Muito parecido com essa dor de Maria, né? As pessoas querem estar com Jesus. Hoje nós não somos afastados por guardas, mas somos afastados por um vírus, né, que nos impede hoje, né, impedem as pessoas de estar mais próximo de viver esse mistério pascal, de viver bem as missas, de viver bem a sua fé, não só as missas, né, mas também, né, cultos, né, esse momento da fé, né? Bom, obrigada, Padre, por conversar com a gente. Espero que você também tenha entendido esse momento tão importante para os católicos, para os cristãos de forma geral, né? Padre, obrigada mais uma vez. Fica espaço para suas considerações finais. Então é isso, né? O convite que fazemos, mais uma vez, é que possamos realmente, né, mergulhar nesse mistério. E entender que esse é um mistério de amor. O mistério da nossa salvação é um mistério de amor. Então, nessa Páscoa, né, o convite, né, inclusive, né, do Papa também é esse, né, que nós possamos mergulhar no amor de Deus, né, transbordar do amor de Deus e vivenciar esse amor dado a nós. Uma ótima sexta-feira santa para você, bom feriado, comemore, celebre a sua fé.